Salve meu povo, beleza? Bem-vindos a mais um Arquitetadas com Eric Damasio aqui. E hoje eu queria passar uma sugestão para a gente ganhar tempo na produção de um projeto, de uma apresentação de um projeto, né? Não seria um projeto executivo, nem nada desse porte, mas às vezes a gente precisa fazer um projeto rápido, e aí dependendo da sua agenda, às vezes você não tem tempo para fazer um projeto executivo, ou fazer um projeto mais detalhado, fazer uma planta no AutoCAD, uma elevação, fazer uma maquete eletrônica. E às vezes o cliente pode te mandar apenas uma foto do ambiente que ele quer reformar ou alterar. E eu vou te dizer aqui como você vai transformar uma imagem nessa, em menos de 10 minutos, para você não perder uma oportunidade. Então, se você curtiu essa ideia, já deixa aquele likeão aí para me ajudar. Vamos direto pro computador aqui, ó. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é de um computador com internet, logicamente. Acesse o Google aí e a gente vai precisar de imagens .png. Vou digitar aqui, ó, sofainl.png. E aí todas essas imagens que estão sem fundo são imagens em PNG. Então a gente vai pegar a imagem que a gente tem de referência, colocar do lado, e a gente vai pegar uma imagem que tenha mais ou menos um ângulo aproximado da foto que foi tirada que o cliente enviou. Então eu vou escolher aqui umas imagens, por exemplo, tudo isso que tem um fundinho quadriculado quer dizer que ele está sem fundo, né, normalmente. Mas pode ser um JPEG que você não consegue editar também, então a gente vai precisar fazer um Photoshop nele aí para tirar esse fundo, mas não se preocupa com isso. Então eu vou separar aqui umas imagens, uma mesa, escolher um lustre, escolher um tapete, escolher aqui um abajur, uma persiana, mais uma luminária. E a gente vai abrir o Photoshop. Se você não tem o Photoshop ainda, vou deixar o link na descrição de como você instala o Photoshop facilmente, mesmo que você não saiba mexer, pode acompanhar o vídeo. Então a gente tem a imagem aqui, né, nossa imagem de referência, e a gente precisa colocar todas as imagens que a gente baixou aberto aqui também. Então eu vou abrir todas aqui, ó, cadeira, luminária, persiana, os sofás. Peguei dois modelos aqui, a gente vê qual que fica melhor. Coloquei um tapete e vou mandar abrir tudo junto. Você aperta o Ctrl O para mandar abrir. Alguns estão em PNG e alguns em JPG, né? No caso o JPG não com o fundo meio em branco, né? Se você não sabe do que eu estou falando, você vai entender logo menos. Então aqui, ó, essa imagem aqui ela não veio num formato que não é compatível. Então a gente vai puxar daqui de cima e deixar elas um sobrepostas às outras, para a gente poder visualizar melhor. Que a gente tem que colocar todas elas dentro daquela imagem de referência. Então a nossa imagem de referência é essa de cima. E eu vou colocar tudo aqui pro ladinho pra gente ver aqui que o Photoshop ele funciona com camadas, né? No caso, se tiver com Photoshop em português ou em inglês, né? No caso, se for em inglês, está escrito layers ali. Então vou colocar um sobreposto outro pra gente entender melhor aqui. Então a gente tem a camada aqui da nossa luminária e ela tá com um fundo branco, né? No caso, a gente precisa deixar ela com fundo quadriculadinho aqui, que no caso seria o sem fundo, né? Pra gente colocar uma sobre a outra. Primeiro eu vou renomear ela aqui como luminária e vou jogar ela para dentro da nossa imagem de referência. Então a gente vê aqui a camada da imagem de referência e a luminária está sobreposta. Aí eu vou apagar ela aqui. Aí a gente tem nosso conjunto de mesa aqui. Vou mudar o nome dela para jantar. Ela já está sem fundo. É só arrastar para outra janela. Ele já fica para dentro, ó lá, jantar em cima da luminária. Não posso fechar essa imagem de jantar. Então aqui a gente tem o nosso abajur, só que no caso esse abajur, ele não é um PNG, no caso aqui a gente vê que ele é uma imagem de um JPG, né? No caso ele teria esse monte de quadradinho, então ele não está sem recorte. Então precisaria recortar ele inteiro. Só que como a gente quer poupar trabalho, né? Então por isso que vale a pena você pegar uma imagem PNG mesmo, sem fundo. Aqui tem essa nossa persiana, que também ela não é um PNG, ela é um JPG. Então eu vou deixar ela aqui separada, mas para te mostrar que dá pra arrumar ainda assim. Mas se dá muito trabalho para recortar uma imagem, não vale a pena. Então aqui ó, a gente tem o nosso lustre, né? O nosso lustre ele tá em PNG sim, ele tá sem fundo. Então eu vou mudar aqui pro nome de lustre. Agora é só arrastar a camada de lustre para a camada da imagem referência, né? No caso essa aqui, que é a nossa base. Então eu vou deixar ela aqui embaixo, ó. Aí eu
Clico e arrasto, ele já aparece lá. Então eu posso fechar. Agora eu fechei sem querer aqui o sofá. Então, o nosso sofá, ele também tem um fundo branco. Então, se você não tem a imagem em PNG, você tem que ficar apagando o fundo e tirando sombrinhas e tudo mais. Então, pode te dar um trabalho se você não tem prática com o Photoshop. Então, a vantagem de você usar imagens .png é você não precisar fazer esses recortes, né, das imagens. Então, só coloquei aqui para exemplificar, né? No caso, você ganha muito mais tempo usando imagens PNG, porque ela já vem vazada. Mas me fala aí nos comentários, se você não sabe mexer no Photoshop e quer aprender, me fala aí que eu faço um vídeo mostrando como é que faz esses recortes, né? No caso, esse vídeo, mesmo que você não saiba mexer no Photoshop, com imagens, é só você escolher as imagens .png, que no caso são sem fundos, para você poder fazer uma montagem de sobreposição aqui. Aí no caso tem aqui o sofá, então eu aperto Ctrl T, aí ele aparece essa caixinha de tamanho aqui, então eu consigo mudar o tamanho dela e encaixar da forma que eu acho que é mais ideal aqui, né? No caso aqui eu não gostei desse sofá, vou colocar esse outro, mesmo que ele tá com umas rebarbinhas para recortar, então vou diminuir, posicionar aqui, joia, e aí ele tá na frente da persiana, então é só eu arrastar a camada do sofá para cima e ele já fica na frente. Então aqui, como eu fiz meio de qualquer jeito, então eu tenho que dar uma arrumadinha, né, nessa parte branca. Beleza, agora a sala de jantar aqui, né, no caso essa mesa aqui não ficou legal, ela ficaria muito grande, então eu vou escolher aqui uma outra mesa, conjunto de mesa de 4 cadeiras. Vou pegar essa aqui mesmo, ela tem um fundo branco, mas como ela está bem recortadinha, é fácil de alterar, só apertando Ctrl M, deixar tudo preto, e aí eu mudo a camada para recortar a camada certinha. Aqui no caso a mesa ficou por cima, por baixo, né, da mesa. Então o que eu preciso fazer? Recortar a mesinha de centro, né? Vou vir aqui na camada do sofá e com a ferramenta cortar aqui, vem no laço poligonal e eu seleciono só a mesinha de centro e aí eu consigo arrastar. Vou apertar Ctrl X e Ctrl V, né, no caso para recortar e colar, para virar uma nova camada, e eu vou nomear aqui de mesinha de centro. Agora sim eu posso colocar ela na frente da mesa de jantar, né, e aí ela fica sobreposta. Aperto Ctrl T e aí eu consigo posicionar. Agora o que a gente tem aqui? Temos o tapete, que ele está no formato que não abriu. Então eu vou abrir ele no Paint. Vou selecionar tudo. Seleciono ele aqui com Ctrl C e eu abro o Photoshop e Ctrl V. Eu consigo colocar ele para dentro. Então sobre essas rebarbinhas, recorto e tiro. Por isso que reforço, por isso que vale a pena você... Por isso que é melhor você colocar imagem .png para você não ter que ter esse trabalho de ficar recortando. Então aqui ó, o lustre. Aí tem aqui a luminária, ela é toda branca. Aí eu venho aqui nessa varinha mágica, clico e deleto. É um jeito mais fácil de recortar, porque ela não tem muita curvinha, então fica fácil de recortar. Vou dar uma melhoradinha aqui nessa mesa. Duplicar ela e pôr de ponta cabeça para aparecer um reflexo no chão, né? Diminuir a opacidade dela. No caso aqui também tem essa parede aqui na frente. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nela para deixar ela na frente de tudo aqui, ó, sobre todas as camadas, para a gente poder arrastar a mesa por trás da parede aqui no caso, né? Para dar essa sensação de profundidade. Poderia colocar sombras também em todos os objetos, né?
mais alguns efeitos de luz, mas a ideia daqui é de um projeto rápido. A ideia não é substituir uma maquete eletrônica, nem substituir um projeto executivo ou uma coisa mais minuciosa, e sim fazer uma coisa mais para ontem mesmo. Se ficaram dúvidas, comenta aí nos comentários que eu gravo um vídeo sanando essas dúvidas, beleza? E aí eu vou salvar aqui como sugestão de layout. Me conta aí o que você achou desse vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal, curte minha fanpage no Facebook. É só pesquisar lá, Eric Damasio. E até o próximo vídeo. Falou! Nossa do caralho.